Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Será que mesmo em caso de adultério, deve o casal se separar mesmo? Em quais as condições em que o casal deve se separar? O tema é interessante. Quem poderá separar realmente aquilo que Deus juntou? Na física quântica, quando os átomos estão correlacionados, ou melhor, os elétrons estão correlacionados, correlação dos elétrons significa que um elétron está na mesma rotação, no spin, que o outro. Então, Einstein, quando estudou os movimentos dos elétrons, ele observou que dois elétrons unidos, quando estão numa mesma rotação, ainda que estejam depois muito distantes, se um mudar de rotação, o outro também mudará de rotação. Então, dois elétrons correlacionados, ainda que estejam anos-luz de distância, milhares e milhares de anos-luz, eles estarão unidos. E Einstein chamou esse movimento, esse fenômeno, de teoria do campo. E depois avançou mais além, dizendo que, na natureza, tudo está muito bem correlacionado. O cientista Stephen Hawking diz que se uma borboleta, dependendo da forma que ela esteja, no momento que ela esteja, em Tóquio, de repente, o bater das asas de uma borboleta poderá causar uma ventania, uma tempestade no Central Park, em Nova York. Será que existiria, então, essa divisão conforme nós imaginamos? Existiria uma ciência separada da outra? Não é a ciência ou aquela ciência um complemento de uma outra? A ciência humana, a ciência exata, a ciência social não se completam? Na verdade, existe uma unidade. A teoria do campo de Einstein pode ser estudada dentro de níveis ainda mais avançados, quando nós percebemos que a matéria condensada ou congelada existe em diversos planos, em diversos níveis. Se nós colocarmos os pombos distantes dos seus ninhos, da sua morada ou de suas moradas, e nós colocarmos o pombo do Ocidente, ele vai buscar a sua casa no Oriente. E os cientistas buscam explicações sobre esse fenômeno do pombo que voa, os pombos que voam até suas moradas. O que gera as atrações? As causas das afinidades. Será que, quando existe uma afinidade verdadeira, poderá existir uma separação? O que significa relacionamento? O que significa relacionamento entre pessoas? Sintonia, ressonância. Estudamos na física e também na música que há uma diferença entre ressonância e sintonia. Quando nós estudamos na música as notas musicais, o dó de uma escala estará em ressonância com todos os dós de todas as escalas. O ré, o mi, o sol estão em ressonância com todas as notas no mesmo nível nas escalas superiores ou inferiores, nas escalas mais altas, as escalas mais baixas. Então, nós entendemos que a sintonia significa o dó numa escala com o dó numa mesma escala. O dó, o mi de uma escala, na mesma escala, estão em sintonia.
o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá estão em ressonância com todas essas notas em escalas diferenciadas. Então, nós estamos em sintonia ou nós estamos em ressonâncias com aqueles com os quais convivemos. Um livro americano intitulado Eu Estou Ok, Você Está Ok, diz que o ser humano vive 3 momentos básicos de humores, que seria o momento em que ele se encontra na infância, o outro momento na juventude e o outro momento na fase adulta. Então, se o indivíduo está na faixa da infância e encontra com outro que está na faixa do adulto, evidente vai encontrar, ou vai dizer assim, hoje você está muito sério. E aquele que está sem aquele humor da criança vai dizer, como você está infantil hoje? Porque eu estou ok, mas você não está ok. Ou seja, você não está na minha sintonia ou você não está na minha ressonância. O que significa, então, não separeis o que Deus juntou? É possível separar o que Deus verdadeiramente une? É impossível. Mas o que significa isso? Esse fenômeno que Jesus se direcionou, ligado ao fenômeno das ligações afetivas por meio do casamento, por meio da união matrimonial. Bem, existem diversos tipos de razões para que 2 pessoas verdadeiramente se unam. Uma vez uma amiga minha disse para mim, Emílio, eu estou gostando de 3 homens ao mesmo tempo. Cada um se chama André Luiz. E eu logo pensei, ela deve gostar do nome. E imaginei, então você deve ir para algum outro lugar que não seja o Ocidente e conhecer vários homens chamados André Luiz para que você possa fazer uma seleção melhorada. Mas como você mora no Ocidente, me deu um tempo, porque ela disse assim, eu gosto dos 3, mas eu quero escolher um para namorar firme e casar. E eu conheci os 3. Eram 3 rapazes excelentes. E eu pensei, e agora? Me deu um tempo. No dia seguinte, eu levantei com a intuição. Escolha o André Luiz, cujo defeito você consegue suportar. Porque não é a virtude que gera a separação. Não é a falta de amor que gera a separação. Muitas vezes o casal se separa amando. Quantos casais ainda se amam, embora separados? Quantos que se encontram no 2º ou 3º casamento e dizem assim, eu estou suportando hoje situações que no meu primeiro casamento jamais eu suportaria, mas agora estou suportando no 2º casamento. E quase que dizendo, eu não deveria ter me separado do primeiro casamento. Se todos nós trocássemos de cônjuges, 1 ano depois nós diríamos, me devolve o meu, porque o seu eu não dou conta de suportar. Então, nós começamos a pensar que o que gera separação não são as virtudes. Ninguém chega e diz assim, seu juiz, quero separar dessa mulher, porque essa mulher é carinhosa demais, eu não aguento tanto carinho. Ela faz uma comida tão boa que logo eu vou morrer de colesterol alto, eu vou ter um problema, um infarto. E nem a mulher vai dizer assim ao juiz, também quero separar desse homem, ou homem carinhoso, não aguento mais tanto carinho, homem pegajoso, sai para lá. Ninguém se separa pelas virtudes, mas o ser humano se casa pelas virtudes. Mas na hora da separação, ele se separa pelo defeito. E qual defeito? Não suporto o defeito dele. Mas você não sabia que ele tinha esse defeito? Sabia que ele tinha esse defeito. Só que eu pensei que depois do casamento, ele pudesse melhorar. Na verdade, ele piorou. Ficou ainda pior do que eu imaginava. Então, eu não aguento esse defeito. Uma vez, uma aluna minha disse assim, quero me separar do meu marido. Eu disse, mas por quê? Ele está me traindo. Eu perguntei, com quem? Com a bola. Mas como é que trai com a bola? Ele disse que ama mais o Corinthians do que a mim. Então, eu disse, é um problema perdido. Realmente, você não tem chance contra o Corinthians. É melhor que você comece a fazer um tratamento psicológico para virar também uma corintiana. Agora a gente tem que observar não só as virtudes. Quando eu disse para minha amiga,
escolha o André Luiz, que você dá conta de suportar em seus defeitos. Logo ela disse, o André Luiz número 2. O terceiro eu vou ter que morar com a sogra, o primeiro não dá certo porque ele faz isso, faz aquilo, outro. Então, escolha o defeito que você suporta. Ou seja, veja a cultura, o hábito, a profissão, a maneira de ser, o temperamento. Tem gente que adora gente ciumenta. Conheci um homem que diz assim, adoro minha mulher quando fica com ciúme de mim, porque eu sou muito ciumento, mas quando ela tem ciúme de mim, aí eu tenho certeza que ela realmente me ama. Eu falei, então, bem-aventurados os ciumentos, no caso dele. Mas tem gente que vai pensar diferente. Eu não suporto homem ciumento, não suporto mulher ciumenta, ou desconfiança. O que é isso? Bom, aí o ciumento tem uma boa desculpa para dar e diz assim, eu não tenho ciúme, eu apenas tenho cuidados. É a desculpa de todo ciumento. Então, o que gera a separação? O que causa a separação não é a falta do amor. É o momento em que o indivíduo diz, eu não suporto mais o teu defeito. Ou, eu casei, mas não sabia que ele tinha defeito. As pessoas mudam. De repente, as pessoas modificam. Uma aluna minha, de novo, chegou para mim e falou assim, professor, o que é que eu faço? Eu me separei do meu marido porque ele estudava demais. Ele queria ser juiz federal. E ele ficava final de semana só estudando. Trabalhava durante a semana, eu ficava em casa durante a semana, final de semana eu queria sair, mas ele queria ficar estudando. Aí eu não aguentei mais pedir separação. Aí ele passou para juiz federal, dá toda assistência aos filhos, casou de novo, e agora o que é que eu faço? Eu estou arrependida. Eu disse, arrume outro estudante de direito, e agora dê força para que ele possa verdadeiramente fazer um curso ou estudar final de semana, e ela já está fazendo isso. Vamos orar para que ele passe para juiz federal. O grande sonho agora não mais do estudante de direito, mas da esposa arrependida. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Então, qual o defeito que de repente apareceu e não suporta? Agora, começamos a entender que quando um casal fica fragilizado, ele se separa, não porque alguém está o tentando, aquele que surgiu e que está tentando a mulher ou tentando o marido. Na verdade, ninguém tenta quem quer que seja. Se eu passo uma mão no braço, e eu passo a mão no braço, eu não vou sentir nada. Mas se aqui tiver uma ferida, qualquer toque vai causar uma grande dor. Ou seja, quando o casal está vulnerável, quando o casal não se completa, é evidente que qualquer tipo de distração, qualquer tipo de atração, ou seja, dentro da expectativa de cada um, passa aí sim ser uma tentação. Não há tentação para aquele que está apaixonado. Um homem apaixonado não é tentado por mulher alguma. Mulher apaixonada também não é tentado por ninguém. Aliás, há um estudo científico dizendo que uma pessoa apaixonada não mente. É o único momento em que o marido não mente para a mulher, ou a mulher para o marido, quando está plenamente apaixonado, conta toda a verdade. E é um problema, porque nem sempre o outro suporta toda a verdade. E aí alguém vai me perguntar, Emílio, o que é que eu faço? Por quê? Alguém me disse assim, ou minha mulher me perguntou, meu marido, você já me traiu, o que eu devo dizer? Falar a verdade? Eu falei, cuidado. Se você disser toda a verdade, ele pode dar um tiro na cabeça, ou pode matar você, ou pode sacrificar tudo que vocês construíram. Então, o que é que eu devo dizer? Nunca mentir. Você pode dizer, eu não posso responder essa pergunta. Por quê? Porque você não tem nível ainda de entender que, na verdade, ninguém trai ninguém. Nós nos traímos a nós mesmos. Olha que desculpa esfarrapada para dizer que nunca traiu quando já traiu. O que significa o adultério? O que significa a traição? Falta de amor? Não. Vulnerabilidade na relação. E essa vulnerabilidade na relação, ela surge por falta de algum tipo de sintonia básica ou de algum tipo de ressonância básica no campo mental da razão, da emoção ou dos interesses, inclusive materiais. Atração física, atração ideológica, atração emocional são identidades que fazem parte de uma relação conjugal. Mas à medida que o casal vai experimentando novas experiências de vida,
vão somando anos e experimentando novas experiências na arte de educar os filhos, e depois vem a experiência mais santificadora, que é de ser avó, e mais ainda bisavó, avô, bisavô, vão passando por estágios de amor, de pensamentos que vão amadurecer essa relação. E aí vão entender que existem a paixão física, a paixão emocional, a paixão ideológica, existe a paixão espiritual, e depois dessas paixões vem o amor básico, o amor avançado e o amor total. É impressionante, até parece antivírus. Você vai adquirir um antivírus, tem o antivírus básico, o antivírus avançado e o antivírus total. Aliás, tudo hoje ou é básico, ou é avançado, ou é total. Então, o casamento pode ser básico, sintonia básica, casamento avançado, esse não sei como é que funciona, mas existe, e o casamento total, ou seja, total sintonia, total identidade física, identidade emocional, identidade ideológica e identidade espiritual, que é evidente que se adquire por meio do casamento, mas também o indivíduo pode sentir essa afinidade in loco, in toto. Então, nós não podemos fugir às afinidades. E muitas vezes, depois do casamento, surgem aquelas almas afins no transcorrer da vida, e que se nós ficarmos muito juntos, muito unidos, é evidente que dali pode surgir outro tipo de relacionamento que poderá prejudicar a relação conjugal. Mas Jesus diz que o casal não deve se separar. O que é que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que o casal deve buscar, de todas as formas, harmonizar a sintonia, harmonizar a sua identidade. Aí, mas ele diz, bom, mas em caso de adultério, aí sim deve se separar. Ele coloca a relação física. O que significa adultério? Uma pessoa numa sala de bate-papo na internet, tendo um bate-papo, fazendo um contato com a pessoa e tratando de assuntos íntimos, seria ali um adultério? Quando nós pensamos em adultério em termos de Cristo, não é? Se olhar para uma mulher com mau desejo com ela, com desejo cobiçando, já praticou adultério. Mas no direito, o adultério seria a cópula, a relação física propriamente. Então, e para muitos de nós, o adultério significa isso. Mas o adultério não é só isso. O adultério está mais profundo, ele é mais fecundo ainda. O adultério é falta de sintonia entre o casal. Adultério é falta de ressonância entre o casal. Adultério é falta de identidade entre o casal. Se o casal não tem identidade, automaticamente ele está em adultério. E aí ele fica vulnerável a toda sorte de relacionamento exterior. Portanto, em caso de adultério, ou seja, em caso de falta de sintonia, o casal pode despedir o outro. Não teve sintonia. Olha, a partir de agora não tem sintonia. Mas será que isso basta? Não. Não tem sintonia e eu não estou querendo mais ter essa sintonia. Ou seja, o casamento acaba, meus irmãos, quando nós, por meio do livre-arbítrio, decidimos que não queremos mais ficar com essa pessoa, independentemente de motivos. A razão maior, então, da separação conjugal é quando o homem ou a mulher decidem, não quero mais conviver com você. O resto é desculpa. Porque quando ama, tudo suporta. Quando quer bem, quando ama, suporta até o adultério do outro. Até o adultério do outro. Mais uma vez, experiências com os alunos, uma aluna minha chegou para mim e disse assim, professor, eu descobri que depois de 20 anos, o meu marido está me traindo com a minha melhor amiga. Geralmente é com a melhor amiga, geralmente é com as pessoas mais próximas. O que eu devo fazer? Ele está apaixonado. E eu perguntei, ela é muito bonita? Ela disse, é. Mais bonita que você? É. Ela é mais isso, mais aquilo? É. Então só tem duas pessoas que podem ajudar você, Deus e ela. Mas como? Você tem que ir lá, se ajoelhar diante dela, pedir perdão e dizer assim, só você pode resolver o meu problema. E aí aconteceu. Voltou feliz. Agora a amante se transformou numa grande aliada. E eu, curioso, perguntei, e agora, como é que foi? Me conta. Ela disse, fui lá, professor, humildemente, fui na casa dela e disse, eu tenho um grande problema. E eu gostaria que você me ajudasse. Qual o problema? O meu marido está me traindo. Nossa, mas está me traindo? Está. E aí ela perguntou, com quem? Eu disse para ela, com você, a minha melhor amiga.
E eu vim aqui para pedir ajuda. Eu vim aqui para pedir a você perdão. Perdão por não ter sido a esposa suficiente para o meu marido, para que ele pudesse buscar fora uma relação extraconjugal. E eu quero que você me ajude, porque só você pode me ajudar. Porque ele está apaixonado por você. Está quase decidindo separação. A mulher olhou para aquela amiga humilhada, ultrajada, decepcionada, e disse, levantou a mulher estava ajoelhada, levantou a mulher e disse, abraçou e falou, você me perdoe, eu que tenho que pedir perdão a você, e eu, pode ter certeza, que a partir de hoje, o seu marido não mais vai ter qualquer tipo de relação íntima comigo. Mudou de celular, trocou, disse que o marido ficou uma fera dentro de casa, revoltado, né? Totalmente nervoso. Mas isso passa também. Depois de 2 meses, o marido olhando para a esposa, um dia olhou para ela e disse, realmente você é a mulher que me ama, realmente você é a mulher da minha vida. E voltou ao casamento. E voltou ao casamento. Graças à ajuda da sua melhor amiga. Mas qual mulher que teria coragem de fazer isso? Pedir o perdão e pedir ajuda. A pessoa que está sendo o ponto, mas é porque ela entendeu que a causa de uma dissolução do casamento não seria aquele adultério, mas a fragilidade do casamento, a fragilidade da relação. O problema não estava porque alguém assediou, o problema não está porque alguém o tentou, o problema está porque o casamento estava vulnerável, o casamento estava em adultério. Portanto, adultério não é traição, adultério não é relação extraconjugal, adultério significa vulnerabilidade na relação, adultério significa vulnerabilidade conjugal, porque aí não pratica o ato físico, mas pratica o ato mental. Deseja ser tentado, deseja sair daquela relação, porque a relação está fragilizada. E aí, busca e acharás. Quem está fragilizado, evidente que sai por aí e vai encontrar alguém na mesma sintonia, ou numa mesma ressonância, no mesmo nível de carência, e aí o casamento já está definitivamente ou quase se dissolvendo, porque o adultério já existiu. O adultério não significa buscar o outro, o adultério significa não quero mais buscar a minha mulher, não quero mais procurar o meu marido, eu não quero mais viver essa relação, porque a relação está desgastada e eu não estou afim mais de recuperar essa relação. Mas quando os dois querem, a paixão volta. Quando os dois querem, o amor reacende. Quando os dois querem, superam qualquer dificuldade. Quando os dois desejam, ainda que não tenha mais atração física, ainda que não tenha mais o equilíbrio emocional, ainda que não haja identidade ideológica de ideias, mas se os dois querem, o adultério não vai existir. Então, quando pensarmos em adultério, vamos pensar assim. Adultério significa vulnerabilidade. O casal pode até nunca trair um ao outro e viver a vida inteira em adultério. Viver a vida inteira no amor platônico. Viver a vida inteira numa relação fragilizada. Então estão em adultério. Nesse caso, Jesus recomenda. Nesse caso, Jesus recomenda. Porque o casal está vulnerável. Aí, os dois decidiram. E Deus vai respeitar o livre-arbítrio, porque ninguém está condenado a conviver com alguém que não mais deseja. Então, o que causa separação é quando o casal não quer mais conviver um com o outro, não quer tentar. Uma vez em nosso escritório de advocacia, chegou uma mulher querendo separação. Não queria mais ficar com o marido, porque a separação geralmente parte da mulher. O marido não quer separar, não é por outra razão, é porque ele não quer dividir os bens. Então, ele não quer separação. E a mulher veio, e foi falando, e eu falei, você não quer dar mais oportunidade ao seu marido? Ela disse, já dei. Falou, agora é eu que estou pedindo, vai dar por mim. Era um problema no escritório, porque alguns advogados sócios nossos falaram assim, mas o Emílio não tem jeito, alguém vem separar, ele não quer separar, a gente tem prejuízo aqui no escritório, aqui na área de família. Aí já agendavam gente na área de família em um horário que eu não estava lá. E aí, até que nesse dia,
o marido também voltou, eu pedi para conversar com o marido, conversei longamente com ele, e ela deu mais uma chance para ele, 1 ano de experiência, 1 ano de nova relação, agora com uma estratégia. E aí o marido deixou o cheque na portaria lá com a recepcionista, que equivaleria a separação. Pagou a separação sem ter separado. 1 ano depois, a mulher me telefonou agradecendo, dizendo que o marido havia modificado, mas porque ele decidiu, porque ele desejou, porque ele verdadeiramente queria estar com a sua esposa, porque ele desejou realmente reacender, desejou realmente voltar-se para a sua esposa. Então, não vamos culpar tentações exteriores, não vamos tentar o amante, não vamos acusar o amante ou a amante. O problema está na relação. Adultério significa, então, relação problemática, relação necessitada de harmonia, de sentimento, de reciclagem, relação necessitada de reciclagem. Aí o casal está vulnerável em adultério. Agora, quando tem relação fora, é porque já não conseguem mais realmente controlar, e encontrou, evidentemente, que alguém na mesma sintonia, e aí, pronto, vai se consolidar a separação. Mas o que fazer diante das crises conjugais? A natureza tem suas informações. Por exemplo, vamos analisar o perfil da psicologia humana. Por exemplo, existem pessoas que são da caverna e pessoas que são da selva. Por imposição da natureza, por instinto natural, a mulher ficou na caverna e o homem saiu à selva para matar o mamute ou o animal em grupo para trazer às suas cavernas suas mulheres e seus filhos. A gestação impôs historicamente à mulher a condição de cuidar da parte vulnerável na família, a parte vulnerável, os filhos. Então, a mulher, culturalmente, passou a ser um ser que vai dominar o terreno da família, o terreno da conquista emocional. E o homem, por conviver durante tantos milênios e séculos na selva, ele conhece todos os perigos da selva, ele conhece como conviver e como sobreviver na selva. Então, por meio de um processo histórico, a mulher, caverna, homem, selva. E aí começamos a entender os comportamentos humanos dentro desses princípios. Se você tem mais afinidade com seu pai do que com a sua mãe, provavelmente se assimilou muitas informações do seu pai. E aí você passa a ser uma pessoa mais preparada para viver na selva do que na caverna. Mas se você tem mais afinidade com a figura feminina ou com a mãe do que com seu pai, a sua tendência é ser mais da caverna. Porque a mulher, historicamente, instintivamente, o homem não tem como falar a respeito de uma gestação. O homem não tem como falar como é que é ser mãe. Essa experiência só a mulher pode passar para outra mulher que vai passar pela mesma experiência. Então, nós começamos a entender que nós somos caverna e nós somos selva. Numa encarnação, o espírito reencarna como homem, aprender a como viver na sociedade, selva, e como conviver em outras encarnações, em casa, na vida familiar. Então, culturalmente, o homem e a mulher, no caso do planeta Terra, necessitam um aprender com o outro para que o espírito possa equilibrar suas experiências de caverna e suas experiências de selva. E é aí que surge a necessidade de uma compreensão, porque essas experiências de selva, de sobrevivência, de convivência social e as experiências de caverna podem gerar conflitos conjugais, gerar até uma separação, gerar adultério, se não existir respeito a essas culturas. No ambiente social, o homem, historicamente, adquiriu a habilidade de sobrevivência. E a mulher, no ambiente, no campo emocional, no campo familiar, por exemplo, estamos próximo à época de Natal. Natal é uma festa familiar. Portanto, a mulher tem o poder de união, de unir. Quando a vovó morre, desencarna, como a mamãe não pode estar doente, a família tende a se afastar. O homem não adquiriu a capacidade, historicamente, de unir família. A mulher une a família. Quando a filha se casa, ela traz os filhos, os netos, inclusive o marido, mais para dentro da sua casa. E o inverso também acontece. Quando seu filho se casa,
com certeza você vai ver menos seu filho, porque a sua nora vai estar mais ligada à mãe. É natural. Então, essa questão, ser social ou ser família. E nós precisamos equilibrar. Precisamos de qualidades de caverna e qualidades de selva. Precisamos aprender a conviver em sociedade e precisamos também aprendemos a conviver no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Então, um filho que é criado, por exemplo, sem pai, ele vai ser caverna, aprendeu tudo sobre família, provavelmente vai casar muito cedo, tem muita afinidade com a mãe, mas se ele for criado só com o pai e sem a mãe, ou se ela tiver muita afinidade com o pai, provavelmente ela vai dizer, vou casar, mas depois do meu doutorado. Primeiro minha profissão, primeiro minha dependência profissional, depois casamento. Ela é selva. Mas espera aí, então a mulher pode ser selva, o homem pode ser caverna, e na hora que eles se casarem? Então, se eu sou caverna, porque eu tenho mais afinidade com a minha mãe, ou se eu sou selva, porque eu tenho mais afinidade com o meu pai, por que eu, sendo caverna, vou passar selva para o meu filho? Porque isso está no DNA histórico do planeta Terra. Mesmo sendo caverna, valorizando a família, valorizando o sentimento familiar, as emoções, eu vou buscar passar para o meu filho informações de como conviver e sobreviver na sociedade, na vida profissional. Então, quando nós formos casar, temos que, inclusive, escolher aquele tipo de indivíduo. Ou seja, se você é caverna e o outro também é caverna, o que vai acontecer? Os dois vão ser excelentes, marido, mulher, pais, mãe, mas na hora da relação social poderão ter conflitos, porque o da caverna não sabe respeitar a lei de trânsito, não respeita a hierarquia, tem problemas para a convivência, não sabe ser empregado. Na área do direito, como eu sempre digo, não vai querer ser juiz nem promotor, vai querer ser advogado. Ser advogado é atitude de selva. Mas quando você entra para ser funcionário público, você é caverna, você quer a segurança, você não quer nadar em alto mar sujeito a ser comido por tubarões, porque você tem outra cultura. Quem gosta de fazer um curso como direito, por exemplo, ou qualquer outro curso superior, pensando em concurso, acredite, é caverna. Mas aquele que gosta de montar um negócio para si, não quer ouvir de ninguém, orientação alguma, ou seja, esse aí é selva. Então, dentro de uma relação, comece a questionar e a perguntar, eu tenho mais afinidade com meu pai, com minha mãe, eu tenho mais facilidade para fazer isso ou aquilo, e agora você vai estabelecer uma relação conjugal mais consciente, ou seja, eu tenho uma tendência a ser mais família, não gosto de sair de casa, ou eu tenho mais uma tendência de ter uma vida social. Agora o que acontece? Ele gosta de ficar em casa, e ela gosta de sair e de viver no ambiente social. Mas os dois se encontraram em determinada festa, em determinado ambiente social. Mas ele saiu da caverna para caçar alguém, para depois trazer para a caverna e viver com ele na caverna. Agora, olha o conflito. Mas eu casei com essa mulher pensando que ela gostava de festa. Eu casei com esse homem pensando que ele gostava de festa. Mas eu descobri que foi bem diferente. Então, você pode, como os psicólogos, fazer um estudo, uma autoanálise a respeito da sua personalidade, inclusive dentro das relações domésticas, dentro da relação do seu pai, com o seu pai ou com a sua mãe. Então, essas afinidades naturais determinam nossas condutas. Às vezes nem determinam, mas podem influenciar profundamente. Por isso que um indivíduo muito selva, com uma pessoa muito caverna, pode dar certo como pode não dar certo. O indivíduo extremamente social, ele é muito social, ele viaja, ele está sempre em conferências, ele está sempre do outro lado, no caso do Einstein, com a sua primeira esposa. Ele cientista, selva. Ela cientista, selva. Os dois ganharam o prêmio Nobel de Física. Chegou um momento que ele separou da mulher e perguntaram assim, mas por que separou da mulher? Porque eu casei com a cientista. Eu quero agora uma mulher que cuide de mim. Ele queria uma mulher caverna, porque ele era selva. A justificativa de Albert Einstein para se separar da sua primeira esposa foi, eu quero uma mulher que cuide mais de mim do que da ciência, porque a minha primeira mulher cuida mais da ciência do que de mim. Os dois eram selvas. Alguém precisava ter dito para ele. Ou seja, conviver com isso, saber conviver com as diferenças. Esse é o segredo do casamento para evitar, evidentemente, a vulnerabilidade do adultério, ou seja, a carência afetiva.
Evidente que nós temos carências que nem o cônjuge pode suprir, nem um filho, nem um ente amado, nem o melhor amigo, nem aquele ente que nós temos uma grande afinidade. Nós temos diversos níveis de carências. Por exemplo, a carência de Deus. Essa carência de Deus, nenhum ser humano pode suprir, somente o nosso Pai Celeste. E aí, através da oração, nós vamos suprir carências profundas, carências da alma, carências do Pai, o Filho que volta ao paraíso perdido, para poder se encontrar com infinito amor. Então, não é uma coisa tão simples. O indivíduo pensa, porque eu casei, agora estou com todos os meus problemas afetivos resolvidos. Temporariamente, enquanto está apaixonado. Apaixonado fisicamente, ou emocionalmente, ou ideologicamente. Porque você pode se apaixonar pelas ideias do outro, você pode se apaixonar pelas identidades emocionais do outro, como você pode se apaixonar só pela atração física. Agora, quando todas essas paixões se acabam, vem um outro nível de relacionamento. Aí vem o amor. E o amor exige razão. O amor exige racionalidade. Você só ama como você decide que vai amar. E essa decisão é racional. O amor não é apenas, ou não se trata de sentimento. Amor é a união entre sentimento e razão. Quando nós queremos amar por uma determinação da consciência, por uma determinação da razão, quando realmente queremos amar, pronto. A decisão foi racional. Depois vem o amor. Quantas vezes, por exemplo, na área da música, não gostamos de determinada música, mas porque o nosso amor ama aquela música, logo nós começamos a gostar daquela música. Por quê? Porque nós entramos na sintonia daquele amor. Nossa, eu gosto tanto de fulano que eu estou gostando das mesmas coisas que ele gosta, coisa que antes eu não gostava. Antigamente eu gostava muito de determinado tipo de música, convivendo com certos amigos, convivendo com certas pessoas, eu aprendi a gostar de outras músicas, que até me lembram essas pessoas, esses amigos queridos. Então, temos que analisar o nosso comportamento e perceber que o amor se trata de uma decisão racional. Eu vou amar fulano, ainda que ele não queira esse amor, ainda que ele não goste desse amor, ainda que ele nem saiba, mas eu vou amar fulano. Por isso que amar inimigo, por exemplo, é uma decisão racional. Depois a emoção entra, depois o sentimento brota, mas a iniciativa foi ser fiel a um pensamento de razão. É o que o Dr. Clóvis de Barros Filho diz: escolha os seus valores, seja fiel a esses valores, e dentro dessa fidelidade, não abra mão dos seus valores. Então, quando nós somos fiéis aos nossos valores, que foram adotados racionalmente, é evidente que nós vamos passar por todas as tentações. Não pretendo ter outra vivência física, emocional, com outro homem ou com outra mulher, a não ser o meu marido, a não ser a minha esposa. É uma decisão de valores, é ser fiel aos valores e não abrir mão desses valores devido às circunstâncias ou devido a algum tipo de enfraquecimento na relação doméstica. Portanto, meus amigos, não separeis o que Deus juntou. Significa estarmos bem atentos ao que realmente gera a separação. O próprio Mestre nos ensina que aquilo que está separado na terra vai continuar desligado no céu. O que está ligado na terra continuará ligado no céu. Mas para estar ligado, para estar na sintonia, nós precisamos inicialmente desejar, ou seja, querer, racionalmente. Eu quero cuidar da minha companheira, eu quero cuidar do meu companheiro, eu quero levantar hoje cedo e dizer como eu posso fazer o meu marido, a minha esposa, mais feliz, como eu posso fazer com que ele seja mais feliz e diga ao final do dia, como foi bom viver esse dia, porque nesse dia o meu marido ou a minha mulher me deixou um pouco mais alegre, me causou alegria, me causou felicidade. Se você levantar um dia com esse pensamento, nem que seja levar uma flor, ou seja, proporcionar algum momento de alegria dessa pessoa, o adultério não existirá. Mas se não existir mais essa preocupação, é bom que se preocupe, é bom que se faça uma avaliação, porque, na verdade, é muito difícil encontrarmos alguém, é muito difícil amar e ser amado.
E quando nós o encontramos, mesmo diante dos momentos mais conflitantes, temos que cuidar. Cuidemos bem dos nossos cônjuges. Cuidemos bem, porque nos momentos mais difíceis estão eles, ou estarão eles, e estiveram eles ao nosso lado. E agradeçamos a Deus pelo marido que temos, pela esposa que temos, pelos filhos que temos, mesmo com os defeitos que eles têm, porque eles foi, na verdade, o melhor que a vida nos entregou para que nós pudéssemos ajudá-los a serem mais felizes, a serem mais evoluídos, e a grande finalidade do casamento é ajudar o outro a carregar a cruz da sua própria evolução. Não se casa para ser feliz, se casa para fazer o outro feliz. E aí quando volta, quando faz uma análise e pensa, olha, foi casando com ele, foi casando com ela, que eu me tornei uma pessoa assim, que eu me tornei uma pessoa melhor. Que bom que eu aprendi, que bom que eu estou com essa pessoa. É assim que a gente vai passando por todas as etapas do casamento. E aí vem uma maravilhosa, é quando vem os netos, depois vem os bisnetos. Não tem coisa melhor do que ser avô, não tem coisa melhor que ser avó. É uma sensação diferenciada. Você sente que está casando de novo, é uma energia que brota. Agora você sente algo que você não sentia antes. Você queria morrer, agora você não quer mais morrer. Você não estava mais aguentando essa vida tediosa. Afinal de contas, não tem mais ilusões. Mas aí vem a ilusão do netinho, a ilusão da netinha, ou a ilusão do trabalho, a ilusão da caridade, a ilusão do Deus que te pague, a ilusão, entre aspas, o ideal de caridade, de ajuda, porque nesse momento o indivíduo entende que ninguém separa o que Deus juntou, porque na verdade nós somos elétrons correlacionados. Se um sofre, automaticamente o outro sofrerá, não importa onde. Se um se alegra, automaticamente alguém se alegrará, não importa onde. Se um está feliz, automaticamente a sociedade, a humanidade estará feliz. Mas se alguém cair, a humanidade cai com ele. E por isso, tudo nos diz respeito. E por isso, quando o casamento não dá certo, o nosso também está ameaçado. Quando o casamento dá certo, o nosso também está fortalecido. Porque nós somos elétrons de Deus. E os elétrons de Deus nunca se separam, porque Deus, na verdade, é o grande autor desse campo elétrico, desse campo que é a unidade da vida. E essa unidade da vida faz com que verdadeiramente sejamos irmãos. E é isso que verdadeiramente somos. E como irmãos, cabe a cada um de nós dar a mão, ajudar e não causarmos danos, nem moral e nem espiritual e nem material a quem quer que seja. Muita paz a todos.